Shalom, hoje nós teremos um shiur sobre o tema Elohut, divindade do Mashiach, de acordo com a antiga perspectiva israelita. Nós estamos em uma série de estudos acerca da Elohut, ou seja, da divindade do Mashiach, consoante antigas fontes da literatura israelita, e hoje nós estamos na parte 5 desta série. Nós já tivemos vários shurim, várias aulas, ocasiões em que abordamos diversas questões de grande relevância. E fazendo um brevíssimo resumo de tudo aquilo que nós estudamos nas partes anteriores, eu poderia condensar algumas premissas básicas dos nossos estudos. Nós estudamos o Talmud Bavli, Masechet Sanhedrin 95b. Estudamos a história em que o Eterno apareceu como homem para Sanheriv, para Senaqueribe, rei da Assíria. E nós estudamos esta passagem de o Eterno aparecendo como homem para demonstrar que a ideia de uma manifestação de Hashem como homem, isto não é estranho à literatura rabínica. Isto integra antigos conceitos fundamentais do judaísmo. Infelizmente, o judaísmo normativo de hoje afirma que seria impossível o Eterno se manifestar como homem. Porém, pergunto eu, existe alguma coisa impossível para o Eterno? A resposta é não. Para o Eterno, tudo é possível, motivo pelo qual o Eterno pode sim aparecer enquanto homem, e nós lemos isto no Talmud Bavli, Masechet Sanhedrin 95b, em que o Eterno faz esta aparição na figura de um homem para Sanheriv, para Senaqueribe, o rei da Assíria. Estudamos também que, segundo o Talmud Yerushalmi, o Rabino Abarro acreditava que Elohim pudesse assumir a forma humana. Então, essa história de o Eterno assumir uma forma humana, isto consta no Talmud Yerushalmi, e neste sentido havia a lição do Rabino Abarro. Estudamos ainda que o Eterno apareceu como homem para o sumo sacerdote Shimon HaTzadik. E isto nós lemos no Talmud Yerushalmi. Então, nós lemos e estudamos esta passagem em que o sumo sacerdote Shimon HaTzadik, ele todo ano, no dia de Yom Kippur, ele entrava no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, e lá ele encontrava um homem vestido de branco, e era um ancião. E daí ele sai de lá e ele conta esta história, que ele encontrou um homem no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, vestido de branco. E ao narrar esta história para terceiros, as pessoas perguntam: como é possível um homem comum entrar no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos? Como um homem pode entrar lá e sobreviver? Pois nós sabemos que todo aquele que entrasse lá, se não fosse o sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, qualquer pessoa seria fulminada, exterminada pelo Eterno. E ele encontrou um homem lá vestido de branco. E daí o sumo sacerdote diz que aquele homem não era um homem, era Hakadosh Baruch Hu, era o santo, bendito seja. Ou seja, era o próprio Eterno que estava lá na figura de um homem
vestido de branco. Todas essas passagens nós já estudamos com minudência, com detalhes. Agora eu estou fazendo apenas uma breve recordação destes temas que foram aprofundados em outros shurim. Houve também estudo com base em Mechilta, de Rabi Shimon Bar Yochai, e Mechilta, do Rabino Ishmael. Nós vimos que o Eterno, nestes dois documentos da literatura rabínica, o Eterno se apresentou como homem. Ora, o Eterno se apresentou como um jovem guerreiro, e ora, o Eterno se apresentou como um ancião. Então, tanto Mechilta, do Rabino Shimon Bar Yochai, quanto Mechilta, do Rabino Ishmael, são textos que atestam, afiançam a aparição do Eterno como homem. Ora, um jovem guerreiro, ora, um ancião. Também nós analisamos o texto do Midrash Rabbah, em que afirma o seguinte: o Espírito de Elohim, mencionado em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 2, repito, o Espírito de Elohim, mencionado em Gênesis, capítulo 1, verso 2, é o Espírito do Mashiach. Então, quando nós lemos a Torá, nós começamos a ler desde o primeiro Passuk, em princípio, Elohim criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. Quem é este Espírito de Elohim que pairava sobre a face das águas? Ora, o Espírito de Elohim é o próprio Eterno. O Espírito de Elohim é o Eterno, e o Midrash Rabbah afirma que o Espírito de Elohim é o Espírito do Mashiach. Então, o Espírito do Mashiach é o Espírito de Elohim, e quem diz isto é o Midrash Rabbah. Também nós analisamos o texto do Sefer Daniel, do livro de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, em que o Filho do Homem ele recebe o serviço ou a adoração, porque a palavra que aparece é iflerun, que significa serviço ou adoração. Então, o Filho do Homem ele recebe a adoração de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Então, vejam, somente o Eterno pode ser adorado, mas o livro de Daniel fala que o Filho do Homem recebe adoração, ele recebe o serviço divino. Nós lemos e traduzimos o texto em aramaico. Então, o Filho do Homem recebe adoração por quê? Porque ele é uma das diversas manifestações do Eterno. E sobre Daniel 7, versos 13 e 14, nós lemos que, de acordo com Rashi, o Filho do Homem é o Mashiach. E de acordo com os rabinos Chaim Aviarro Schwartz e Chaim Kramer, o Mashiach, descrito em Daniel 7, versos 13 e 14, o Mashiach é a mais alta revelação de Elohim. O Mashiach, ele revela quem Elohim é. Ele é uma revelação de Elohim. Estudamos ainda o mistério do Shema. O mistério do Shema, em que o Eterno aparece 3 vezes. E nós vimos que, de acordo com o Zohar e de acordo com diversas outras fontes cabalísticas,
que isto se trata de uma tríplice emanação do Eterno. De acordo com a Kabbalah, o Eterno se apresenta de diversas formas, muitas vezes de forma tríplice. E nós estudamos textos da Kabbalah judaica em que o Eterno aparece, ora sendo chamado de pai, ora sendo chamado de mãe e ora sendo chamado de filho. Pai, mãe e filho são 3 nomes para se referir ao Eterno. O Eterno é um só, um somente, mas ele se manifesta de diversas maneiras, inclusive de forma tríplice, como pai, mãe e filho. Às vezes, a literatura da Kabbalah fala sobre 3 manifestações do Eterno como sendo 3 pilares. Às vezes, a tríplice manifestação do Eterno também é chamada de os 3 degraus. E também vimos um texto em que esta emanação tripartite é chamada de 3 cabeças. E todos os textos que nós estudamos da Kabbalah afiançam que o Eterno é um, mas ele se manifesta dessa forma tríplice. No shiur passado, nós estudamos ainda diversas passagens em que o Eterno aparece no Tanar, conjugado com verbos no plural. E vimos que os antigos judeus nazarenos entendiam que tais passagens no plural provam as várias manifestações do Eterno e que o Mashiach seria uma das emanações do Eterno. Nós estudamos isto quando lemos e analisamos o Talmud, o texto de Sanhedrin 38b. E nós estudamos ainda que o cristão antigo Tertuliano, que foi o mentor e divulgador da doutrina da Trindade, o criador da doutrina da Trindade, Tertuliano, ele criticou os antigos judeus seguidores de Yeshua, pois eles não criam na doutrina da Trindade. Isto é um fato histórico. Os antigos judeus que criam em Yeshua, eles não adotavam, eles não criam na doutrina da Trindade. E por isso eles foram criticados por Tertuliano, quem foi o grande arquiteto e divulgador desta doutrina da Trindade. Por exemplo, disse Tertuliano que os judeus que criam em Yeshua, ou seja, os judeus nazarenos, eles criam que o Eterno é um, mas que se manifestava de diversas formas e que o Filho seria uma manifestação do Eterno. O Filho, como uma manifestação do Eterno, atesta Tertuliano, era a antiga crença dos judeus seguidores de Yeshua. Bem, tudo isso nós estudamos e agora nós vamos dar continuidade a este estudo. Bem, nós vamos agora analisar a Torá, o texto de Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versos 18 e 19. E este texto diz o seguinte, que viria um profeta depois de Moshe, depois de Moisés. Então o texto diz o seguinte, o Eterno falando para Moisés, do meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras
na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Aqui no hebraico está Anohi Edrosh. Alguns traduzem como eu exigirei contas, ou eu irei requerer, ou ainda, ou eu questionarei. Mas a ideia aqui é que viria um profeta depois de Moshe, depois de Moisés. E este profeta que viria depois de Moisés, o Eterno colocaria palavras na boca deste profeta. E este Navi, este profeta, falaria tudo aquilo que o Eterno ordenasse. Então vem um profeta depois de Moshe. Este profeta, ele recebe instruções do Eterno. O Eterno coloca palavras na boca deste Navi, deste profeta. E tudo que este profeta falar, o povo terá que obedecer. E se alguém não obedecer às palavras deste profeta, a pessoa estaria desobedecendo ao próprio Eterno. E aí diz o Eterno que esta pessoa que desobedecesse ao profeta e, consequentemente, estivesse em desobediência ao Eterno, esta pessoa teria que prestar contas dos seus atos perante o Eterno. E eu pergunto, quem é este profeta que vem depois de Moshe e que recebe as palavras do Eterno em sua boca e tem autoridade para falar coisas em nome do Eterno? Tamanha autoridade que, se alguém desobedecer a este profeta, essa pessoa terá que prestar contas diretamente ao Eterno. Quem é esta pessoa? Ora, de acordo com o judaísmo antigo, este Navi, este profeta, é Melech HaMashiach, é o rei Messias. E isto consta dos manuscritos do Mar Morto. Por quê? Porque a passagem de Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versos 18 e 19, nos manuscritos do Mar Morto, está dito que tal passagem se refere ao rei Messias. Isso consta no documento 4Q 175, coluna 1, linhas 5 a 13. Então, repetindo, nos manuscritos do Mar Morto, a interpretação de Deuteronômio 18, versos 18 e 19, é no sentido de que este profeta que vem depois de Moshe, este profeta é o rei Mashiach. Já que este texto aponta para Yeshua, pois Yeshua HaMashiach recebeu toda a autoridade do Eterno e trouxe ao mundo as palavras do próprio Eterno, já que este é um texto que remete a Yeshua, posteriormente o judaísmo normativo começou a interpretar o citado texto de Devarim, Deuteronômio, como se fosse uma referência a outros profetas, a diversos profetas, o que é um erro, porque a passagem não está falando de vários profetas, mas está falando de um profeta especificamente. Não está Neviim, profetas, está Navi, profetas.
profeta. Então, é um profeta, um Navi, no singular, é um profeta que vem depois de Moshe Rabbeinu e ele recebe toda a autoridade. Está dizendo que se alguém desobedecer a este profeta, está escrito que o Eterno irá exigir contas, irá requerer. E o que significa isso, né? Que está em hebraico Anohi Edrosh, ou seja, eu exigirei contas. Eu, o Eterno, exigirei contas. Eu irei requerer, ou eu questionarei. O que significa esta cláusula? Bem, no comentário da JPS, em português JPS, JPS é uma grande editora de livros de judaísmo, uma das editoras mais famosas em todo o mundo de livros de judaísmo. É uma pena que não existem os seus livros em língua portuguesa. Você não encontra estes livros em língua portuguesa, é uma pena. Mas no comentário da JPS, sobre o livro de Deuteronômio, consta a explicação do que significa o verso 19 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 18. Então, Deuteronômio, capítulo 18, o verso 19 diz que quem desobedecesse ao profeta que viria depois de Moshe, depois de Moisés, está escrito, o Eterno diz, eu exigirei contas. E o que significa isto? Diz este comentário o seguinte, abrem-se aspas, Deus irá puni-lo. A exegese do Talmud toma isto como significando morte. Sanhedrin 89b. Então, este comentário, com base no Talmud, em Sanhedrin 89b, diz que quem desobedecesse a este profeta iria prestar contas ao Eterno. E o que isto significa? Significa que essa pessoa merece a morte. Significa que o Eterno irá punir a pessoa que desobedeceu ao profeta que vem depois de Moshe. Então o Eterno irá punir esta pessoa. Vejam que coisa fantástica! O fundamento da obediência a Yeshua HaMashiach está na própria Torá. Por que eu estou dizendo isso? Porque os antimissionários, os judeus que não creem em Yeshua, eles geralmente usam o seguinte argumento. Onde na Torá, perguntam eles, onde na Torá está escrito que a pessoa tem que obedecer a um Mashiach, e se não obedecer a este Mashiach, a pessoa não terá a vida eterna. Dizem estes antis-missionários, ora, o importante é cumprir a Torá. Não é preciso crer em um Mashiach. Se você cumpre a Torá, está tudo certo. Está tudo certo. Vejam, qual é o erro desta concepção? O erro crasso desta concepção é que a própria Torá, em Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versos 18 e 19, a própria Torá diz que vem um profeta depois de Moshe. E este profeta falaria as palavras de Hashem. E quem desobedecesse a este profeta iria prestar contas ao Eterno. E diz o Talmud que isto significa o Eterno irá punir esta pessoa. O Eterno irá punir esta pessoa com a
morte. Logo, esta pessoa não terá a vida eterna. Somente terá a vida eterna aqueles que obedecem ao profeta que vem depois de Moshe. E nós sabemos que o profeta que vem depois de Moshe, quem é? É Yeshua HaMashiach. Então Yeshua HaMashiach veio depois de Moshe, ele falava as palavras do próprio Elohim, pois ele é Elohim, e todos devem obedecê-lo. Quem não obedece o Mashiach irá prestar contas ao Eterno, diz a Torá. Será punido pelo Eterno com a morte, diz o Talmud. Ou seja, não receberá a vida eterna. Logo, quem rejeita as palavras do Mashiach está, em verdade, rejeitando as próprias palavras do Eterno. E esta pessoa terá que prestar contas dos seus atos. E isto joga por terra a teoria falsa de alguns grupos, no sentido de que, apesar de Yeshua ser o Mashiach, o judeu não precisaria crer nele e nem precisaria obedecê-lo, pois ele já guarda a Torá. Isto é um erro. Repito, a teoria de que você deve guardar a Torá e o Mashiach é dispensável, é descartável, esta teoria está totalmente errada, pois a própria Torá diz que você deve obedecer a este profeta que vem depois de Moshe, e nós vimos que nos manuscritos do Mar Morto, este profeta é o Mashiach. Quem desobedecer ao profeta descrito na Torá, que é o Mashiach, tal pessoa irá morrer. Ou seja, não terá a vida eterna. Somente recebe a vida eterna quem crê em Yeshua HaMashiach. E existem vários textos da Brit Hadashah neste sentido. E no Tanar, Devarim, Deuteronômio 18, versos 18 e 19, atestam isto. Bem, prosseguindo o nosso shiur, eu gostaria de ressaltar que o Mashiach, nós estamos vendo, ele é um ser divino, ele é Elohim, ele é uma das manifestações do Eterno. Tanto é verdade que o próprio Midrash afirma que Moisés, ele era até mais do que um homem comum. Eu vou ler aqui uma passagem em que o Midrash afirma que Moisés, ele era mais do que um ser humano normal, do que um ser humano comum. Então o raciocínio é o seguinte: se Moshe ele era mais do que um ser humano comum, com mais razão ainda, o Mashiach é superior. Então, vejam, eu vou ler aqui, mas antes disso, o Midrash ensina que o próprio Moshe era mais do que um ser humano normal. Isso está em Devarim Rabá, sobre Deuteronômio 33, verso 1. E ao comentar este Midrash, o Rabino Rothenstein, ele explica o seguinte, abrem-se aspas: a singularidade de Moshe é descrita com as palavras Moshe Ish Ha-Elohim, Moshe, homem de Elohim. A Guemará nos ensina que Moshe é metade humano embaixo e metade Elohim em cima. O objetivo de Moshe foi criar uma
conexão entre o sobrenatural e o nosso mundo físico. Moshe fez uma conexão entre dois mundos. Moshe continha ambas as naturezas, a celestial e a essência humana. Esta especial essência aparecerá no Mashiach, e ele irá finalizar a obra que Moshe iniciou e completará a conexão entre o céu e a terra. Fecham-se aspas. Então vejam, este texto está dizendo que Moshe, eu acabei de ler, a Guemará nos ensina que Moshe é metade humano embaixo e metade Elohim em cima. Então, de acordo com a Guemará, diz o rabino Rothenstein, Moshe ele era meio homem e meio Elohim. E está escrito ainda, vou repetir, Moshe continha ambas as naturezas, a natureza celestial e a essência humana. Então vejam, é claro que isto é um certo exagero, mas este rabino está dizendo que Moshe era como se fosse um ser híbrido, meio Elohim e meio homem. Eu não creio nisso. Eu acho que é um exagero. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: se Moshe ele era meio homem e meio Elohim, de acordo com a literatura rabínica, com mais razão ainda, o Mashiach, que é muito mais superior, ele também foi um homem e ele também é Elohim. Porque se o próprio Moshe ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina, como explica o rabino Rothenstein, comentando o Midrash Rabbah, se Moshe tinha natureza meio homem e meio Elohim, com toda razão o Mashiach, que é um ser superior, ele terá esta natureza dual, uma natureza humana e também uma natureza celestial, a natureza de Elohim, conforme nós estamos estudando em diversos encontros anteriores. Se o próprio Moisés, possuía uma natureza celestial, dizem os rabinos, que dirá o Mashiach? Então o Mashiach ele vai muito além de Moshe. E na verdade, gente, é muito interessante que há uma nítida conexão entre Moshe e o Mashiach. De acordo com Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versos 18 e 19. Há um elo, uma conexão entre Moshe e o Mashiach, porque Moshe ele foi um protótipo do Mashiach. Tanto é verdade que a palavra Hamashiach possui o valor numérico 363. E a expressão Moshe Hai, Moisés vive, também tem o valor numérico 363. Então vejam, Hamashiach, 363, o Messias. E 363 também é Moshe Hai, Moisés vive. Então, ambos possuem o número 363, e isto mostra que existem diversos paralelos interessantíssimos entre Moisés e o Mashiach. Vou dar alguns exemplos. Moisés, ele foi da tribo de Levi. Ele era da tribo de Levi, um levita. Por outro lado, o Mashiach Yeshua, ele é Kohen Hagadol, ele é sumo sacerdote. Então Moshe era da tribo de Levi, ele era levita. Yeshua, diz o livro de Ivrim, de Hebreus, Yeshua é o sumo sacerdote, o Kohen Hagadol,
o sumo sacerdote celestial. Moisés foi pastor em Midian. Por sua vez, Yeshua é o bom pastor. Moshe foi libertar o povo da escravidão no Egito. Yeshua veio para nos libertar do pecado. Moisés nos deu as tábuas escritas em pedra. Yeshua veio para que a Torá fosse escrita nas dos nossos corações. Moisés orou por Israel e até mesmo por seus inimigos, para que seus pecados fossem apagados. Yeshua também orou por seus inimigos, para que pudessem herdar o reino de Elohim. Moisés iniciou o processo de redenção do povo. Yeshua concluirá a redenção do povo de Israel. Então, esses são alguns dos diversos paralelos entre Moisés e Yeshua. E nós falamos, eu volto a repetir, Yeshua é muito mais do que Moshe, porque nós já estudamos em shurim anteriores que Yeshua é uma das manifestações do Eterno. Yeshua é uma das manifestações do Eterno. E o conceito de um Mashiach divino é tão forte no judaísmo antigo que nós temos dois grandes exemplos além de Yeshua. Então, nós sabemos que Yeshua é considerado uma manifestação do Eterno. Mas nós temos outros exemplos de pessoas dentro do judaísmo que também foram consideradas como messias divinos. E nós vamos estudar rapidamente dois exemplos. O primeiro exemplo é do rabino Shabbatai Tzvi, ou algumas traduções botam Sabatai Tzvi. Ele foi um rabino medieval do século XII. E ele foi aclamado como Messias. E 1.500.000 judeus creram que Shabbatai Tzvi era o Mashiach. Então vejam, 1.500.000 judeus na Idade Média, isso era muita gente. Era grande parte da população judaica. Repito, 1.500.000 judeus, um número altíssimo para a época. 1.500.000 judeus creram que Shabbatai Tzvi era o Mashiach. E Shabbatai Tzvi, ele se autoproclamava o Eterno. Ele dizia que ele era o Eterno. E 1.500.000 judeus acreditaram. Acreditaram por quê? Porque o conceito de um Messias divino faz parte do judaísmo. E um outro exemplo é que muitos, não todos, mas há uma parte dos seguidores do Rebbe de Lubavitch, o famoso rabino que nasceu em 1902, já um rabino mais recente, em 1902, muitos seguidores do Rebbe de Lubavitch, não todos, mas uma boa parte, diz que ele é o Eterno. E são judeus ortodoxos que creem que o Rebbe de Lubavitch é o Mashiach e creem que ele é o Eterno. E como eles creem nisso? Eles creem nisso pois o conceito de um Messias divino é um conceito que integra totalmente o judaísmo. E nós vamos estudar en passant estes dois casos. Bem, o primeiro caso que eu citei é de Shabbatai Tzvi. Ele foi revelado como Mashiach por muitos judeus
no ano de 1666. E ele se autodeclarava o Eterno. Ele dizia que ele era o Eterno e ele conquistou aproximadamente 1.500.000 judeus. Então, eu vou ler aqui um trecho da obra Sabbatai Tzvi, O Messias Místico, volume 1, página 227. Este livro diz assim: Sabbatai Tzvi estava empenhado em descobrir alusões místicas a seu respeito por meio da gematria, numerologia. Assim, o valor numérico da grafia completa do nome divino Shaddai é 814, que também é o nome de Sabbatai Tzvi. Então, está dizendo que Shabbatai ou Sabbatai Tzvi, ele se usava da gematria para tentar provar que ele é o Eterno. Então ele pegava nomes do Eterno, ele pegou um dos nomes do Eterno, cuja gematria deu 814, e ele falou que o nome dele também era de valor 814, e ele usou isto para dizer que ele é o Eterno. Repito, um dos nomes do Eterno, valor 814, valor numérico. E o nome dele também tinha valor numérico de 814, e ele usou isto para dizer que ele era o Eterno. Nesta mesma obra, O Messias Místico, volume 1, na página 228, está escrito o seguinte: uma antiga fonte rabínica comentava o versículo: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia-se por sobre as águas, da seguinte maneira: trata-se do Espírito do Messias. Sabbatai descobriu que o valor numérico das palavras Deus movia-se era igual ao seu nome. O versículo, assim, misticamente significava: e o espírito de Sabbatai pairava por sobre as águas. Então vejam, gente, Bereshit Gênesis, capítulo 1, verso 2, está escrito que o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas, o espírito de Elohim. E Sabbatai, ele dizia que era o espírito dele que pairava sobre as águas. Está escrito aqui, o espírito de Sabbatai pairava por sobre as águas, porque ele dizia que ele que era o espírito de Elohim que pairava sobre as águas e quem criou todas as coisas. Então ele se identificava como o próprio Eterno. Eu vou ler nesta mesma obra, páginas 229 e 230, olhem só o que está escrito. Abrem-se aspas. Explicou Jael Hazan em Adrianópolis sobre Sabbatai. Olhem só o que está escrito. Não há qualquer divisão, distinção ou separação entre mim e ele. Estas foram suas palavras santas. Entre mim, quem está falando é Sabbatai. Ou seja, não existe nenhuma distinção, divisão ou separação entre mim, Sabbatai, e o Eterno. Então vejam, Sabbatai Tzvi dizia que entre ele, Sabbatai, e o Eterno não havia divisão, distinção ou separação. E eu não vou ler o texto inteiro, mas na página 230 diz que Sabbatai ele assinava as suas cartas dizendo assim: eu sou o Senhor, o vosso Deus, Sabbatai Tzvi. Vejam, gente, o camarada escrevia cartas, epístolas, e quando ele ia assinar a carta, ele botava assim: eu sou o Senhor, o vosso Deus, Sabbatai Tzvi. Repito,
Eu sou o Senhor, o vosso Deus, Sabatai Tisvi. Ele dizia que ele era o próprio Elohim, que ele era o próprio Eterno. E, gente, 1.500.000 judeus creram nisso. Por quê? Porque o conceito de Messias divino faz parte do antigo judaísmo. Se não fizesse parte, ninguém iria crer nele. Aparece um homem e esse homem diz que ele é o Eterno. 1.500.000 judeus creem nele. Creem por quê? Porque o conceito de o Messias sendo uma das formas de manifestação do Eterno, isto é um conceito totalmente judaico. Então, vejam, isso é muito importante porque os antimissionários, isto é, os judeus que não creem em Yeshua, eles alegam que a ideia de um Messias divino, isto é uma invenção do cristianismo. Não obstante, eles estão errados. Isto não é uma invenção do cristianismo. Isto faz parte do judaísmo antigo, sim. Tanto faz parte que Sabatai Tisvi, ele dizia que ele próprio era o Eterno e ele cooptou 1.500.000 judeus que creram nessa história. Creram por quê? Porque isto faz parte, o Messias divino é um conceito totalmente judaico. Um outro exemplo que nós temos é o Rebbe de Lubavitch. Aí agora, o Rebbe de Lubavitch é o nome de Menahem Mendel Schneerson, que nasceu na Rússia em 1902. E nós temos o grupo Chabad, que é o grupo dele, e estes certos membros do Chabad dizem que o Rebbe de Lubavitch é Elohim, é o Eterno. Eu já fui em Israel e lá existem placas em alguns lugares nos Estados Unidos. Também você pode ver algumas placas que existem inscrições em hebraico. E a tradução da inscrição, eu até já coloquei no Judaísmo Nazareno em hebraico o texto. Mas para adiantar, vou fazer a tradução do texto. Olha só um texto sobre o Rebbe de Lubavitch. Um cartaz. Está escrito assim: Eis o nosso Elohim. Ele é Adonai, o qual nós esperávamos. O Rebbe de Lubavitch, que ele viva uma vida longa. Amém. Então vejam, está escrito o seguinte: eis o nosso Elohim. Ele é Adonai, o qual nós esperávamos. Ele é Adonai. O Rebbe de Lubavitch. Está escrito que o Rebbe de Lubavitch é Adonai, é Hashem, é o Eterno. Então existem membros do Chabad que dizem que o Rebbe de Lubavitch é o Eterno. E são judeus ortodoxos. E por que eles dizem isso? Por quê? Porque o conceito de um Messias divino, o conceito de Elohut do Mashiach, faz parte do judaísmo. Vejam, uma vez eu já dei aula sobre isso, aí alguém falou o seguinte: que absurdo os membros do Chabad falarem isso. Vejam, os membros do Chabad, eles estão certíssimos. O Mashiach é o Eterno. Eles estão certos. Repito, o Mashiach é o Eterno. Eles estão certíssimos. A única coisa que nós discordamos deles é o seguinte: quem é o Mashiach? Nós falamos que o Mashiach é Yeshua. E eles dizem que o Mashiach é o Rebbe de Lubavitch. Então nós temos uma divergência quanto à pessoa do Mashiach. Porém, nós concordamos com o fato
de que o Mashiach é o eterno. Eu vou agora dar vários tópicos mostrando como nós, Yehudim Netzarim, como nós, judeus nazarenos, como nós pensamos de uma forma muito parecida com o Rabad, no sentido de que o Mashiach é o eterno. Nosso pensamento é igual ao deles. A única diferença é que nós cremos que o Mashiach é Yeshua e eles dizem que o Mashiach é o Rebbe Lubavitch. Então vamos lá pegar alguns tópicos. Então vejam, tanto nós quanto eles falamos que o Mashiach é o eterno. Vejam o que está em um artigo do Rabad sobre o Rebbe de Lubavitch. Ele é o eterno, o qual nós esperávamos, o Rebbe de Lubavitch. Então aqui está dizendo que o Rebbe de Lubavitch é Adonai, é o eterno. Da mesma maneira, os judeus nazarenos, em Atos, capítulo 10, verso 36, a tradução do aramaico diz o seguinte: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel para anunciar o Shalom, paz, e a tranquilidade por Yeshua HaMashiach. Ele é Adonai sobre todos. Ele é Yud-He-Vav-He, ele é Yahweh, ele é Hashem sobre todos. Então, Atos, capítulo 10, verso 36, no aramaico, está dizendo que Yeshua é o eterno sobre todos. Então, vejam, certos membros do Rabad dizem que o Rebbe, que para eles é o Mashiach, é o eterno. Nós também dizemos que o Mashiach é o eterno. Outro tópico. Tanto nós quanto certos membros do Rabad proclamamos que o Mashiach é Elohim. Vou ler aqui um trecho do Rabad. Eles dizem: o Rebbe não é algo diferente de Deus. O Rebbe é uma parte de Deus. O Rebbe é Deus. Então vejam, o Rabad está dizendo, um artigo deles, de certo grupo, né? Não de todos, mas há um artigo dizendo que o Rebbe não é diferente de Deus. O Rebbe é uma parte de Deus e o Rebbe é Deus. Bem, da mesma maneira, os antigos Yehudim Netzarim, judeus nazarenos, eles falavam sobre Yeshua em Colossenses, capítulo 1, verso 15, traduzido do aramaico. Ele, Yeshua, é a imagem do Elohim que não pode ser visto. Então está dizendo que Yeshua é a imagem do próprio Elohim. Então, Yeshua, para ver, quem viu Yeshua, viu o próprio Elohim, pois Yeshua é uma imagem de Elohim. Um outro tópico. Tanto nós, judeus nazarenos, quanto certos membros do Rabad, dizemos que o Mashiach não foi criado, pois o Mashiach existia desde o princípio, eternamente. Repetindo, tanto nós quanto certos membros do Rabad lecionamos que o Mashiach não foi criado. O Mashiach existe desde o princípio, ele existe eternamente. Vejam, está lá no Rabad, um dos textos diz assim: o Rebbe não foi criado. O Rebbe sempre esteve ao nosso redor e sempre estará. Então esse texto está dizendo que o Rebbe não foi criado. Ele sempre esteve e sempre estará. Ou seja, ele não tem princípio e fim. O Rebbe, na visão deles, é eterno.
O Rebbe não tem início e nem tem fim. Ele não é um ser criado. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. Esta é a visão deles, que também é a nossa visão sobre o Mashiach Yeshua. Nós cremos em Yohanan, João, capítulo 1, verso 1, que está escrito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Então, a palavra que é Yeshua, a palavra é Elohim, a palavra é o próprio Elohim, e não um outro, e não um ser criado. Um outro tópico: tanto nós, judeus nazarenos, quanto parcela do Rabad, declaramos que o Mashiach, apesar de ser o Eterno, apesar de o Mashiach ser o Eterno, o Mashiach veio ao mundo como homem. Vejam o que dizem os judeus ortodoxos do Rabad. Judeus ortodoxos, eles dizem, abrem-se aspas: não há lugar claro onde termina o Rebbe e onde começa Deus. Deus escolheu para imbuir este mundo com a vida através de um corpo. Então, é assim que nós sabemos que o Rebbe não pode ter morrido e que seu atual corpo físico deve estar vivo. O Rebbe é a conjunção de Deus e do homem. O Rebbe é Deus, mas ele também é físico. Vou repetir. O Rebbe é a conjunção de Deus e do homem. O Rebbe é Deus, mas ele também é físico. Então vejam, aqui os judeus ortodoxos do Rabad estão dizendo que o Rebbe de Lubavitch, ele é tanto Elohim, tanto Deus, quanto homem. Eles estão dizendo que o Rebbe tem uma dupla natureza, uma natureza humana e também uma natureza divina. E nós também temos este entendimento, pois os antigos discípulos de Yeshua, Yehudim Netzarim, os judeus nazarenos, os que falavam aramaico, eles escreveram em antigas obras que Yeshua, ele possuía uma dupla kenoma, ou que é uma palavra no singular, ou kenomê, que é no plural, que significa naturezas, essências. Então Yeshua tinha uma dupla essência, uma essência humana, mas também Yeshua tinha uma natureza divina. E da mesmíssima forma, os judeus ortodoxos do Rabad afirmam que o Rebbe é Deus e também é homem. Ou seja, para eles o Rebbe tem uma natureza dual, dúplice, uma conjunção de Deus e do homem. E isto é a mesmíssima coisa que os antigos judeus nazarenos falavam. Yeshua veio ao mundo como homem. Yohanan diz que e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Yohanan, João, capítulo 1, verso 14. Só que nós lemos também na Peshita em aramaico que Yeshua, várias vezes, ele é chamado de o próprio Eterno. Em aramaico nós acabamos de ler o texto de Atos, capítulo 10, verso 36, também a Lucas, capítulo 2, verso 11, em aramaico. Existe o texto também de Filipenses, dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua é Yudhe, que Yeshua é o Eterno, para a glória de seu Pai Elohim. Então, quando nós lemos a Brit Hadashah, existem vários textos demonstrando a humanidade de Yeshua,
mas existem também vários textos demonstrando a divindade de Yeshua. Então, Yeshua tem essa natureza dual, uma natureza humana e uma natureza divina. E os judeus ortodoxos do Chabad também falam a mesmíssima coisa sobre o Rebbe. Uma outra coisa que tanto nós quanto certos judeus ortodoxos do Chabad que nós concordamos é que nós e eles falamos que a existência na Terra depende do Mashiach. Repetindo, a existência na Terra depende do Mashiach. Há um texto do Chabad que diz o seguinte: e é assim que nós sabemos que ele é o Messias, pois como a vida poderia continuar sem ele? Nada do que existe é possível sem o Rebbe. Repetindo, nada do que existe é possível sem o Rebbe. Então eles estão falando que tudo depende do Rebbe. Eles dizem que a vida, para existir vida, precisa-se do Rebbe. E da mesma forma nós dizemos que tudo depende de Yeshua HaMashiach. E isto está em Yohanan, João, capítulo 1, verso 3, traduzido do aramaico, que diz sobre Yeshua: tudo existiu por meio de suas mãos. Sem ele, nem mesmo existiria uma coisa das coisas existentes. Então esse texto está dizendo que tudo depende de Yeshua. Tudo foi criado, tudo existe por meio de Yeshua. E certos membros do Chabad dizem que tudo também depende do Rebbe. Então, voltando, é o mesmo raciocínio. Nós dizemos que tudo depende do Mashiach. Os judeus do Chabad também dizem que tudo depende do Mashiach. Nós pensamos a mesma coisa, a diferença é que para nós o Mashiach é Yeshua e para eles o Mashiach é o Rebbe de Lubavitch. Uma outra semelhança entre nós e eles é que nós e eles pensamos que as tefilot, que as orações são dirigidas ao Eterno por meio do Mashiach. Nós oramos ao Eterno por meio do Mashiach, em nome do Mashiach. Vou ler aqui um certo artigo destes judeus do Chabad. Eles dizem, abrem-se aspas, nós não podemos conectar a Deus diretamente. Nós precisamos do Rebbe para levar nossas orações daqui para lá e para ajudar-nos neste mundo. Você pode orar ao Rebbe e ele vai responder. E ele estava por perto desde o início dos tempos. Mas você deve ter cuidado para somente rezar para o Rebbe como uma entidade espiritual e não para o corpo que nasceu em 1902. Fecham-se aspas. Então eles estão dizendo o seguinte, que nós, dizem eles, que ninguém pode se conectar a Deus diretamente. Então que você precisa do Rebbe para se conectar ao Eterno e você precisa do Rebbe para que as suas orações passem daqui para lá, passem para o outro mundo. E dizem eles, eu acabei de ler, que é o Rebbe quem nos ajuda neste mundo. E eles dizem o seguinte, o final, eles falam, você não pode orar para um corpo que nasceu em 1902. Ou seja, quando eles oram para o Rebbe, eles não estão orando para um homem, para um corpo. Eles estão orando, dizem eles, para uma entidade espiritual. Ou seja, eles estão orando para o espírito do Rebbe, que na visão deles é o espírito do próprio Eterno.
Repito, eles não estão orando para o homem Rebbe, eles estão orando para o espírito do Rebbe, que é o espírito do próprio Eterno na visão deles. E nós, judeus nazarenos, falamos a mesma coisa. Eu não oro para Yeshua homem. Né? O católico tem aquele crucifixo com o homem pendurado e fica orando para o homem pendurado. Nós não oramos para o homem pendurado no madeiro. Nós não oramos para a estátua. Nós não oramos para o corpo. Quando eu oro em nome de Yeshua HaMashiach, repito, eu não estou orando para o homem. Eu estou orando, invocando o Espírito do Mashiach, que é o Espírito do próprio Eterno, de acordo com o Midrash Rabbah. Nós já estudamos isso profundamente em aulas passadas e hoje eu repeti por alto no início desta aula. Então os judeus do Rabbah, eles não oram para o homem Rebbe, eles oram para o Espírito do Rebbe, e da mesma forma nós oramos em nome de Yeshua, não para o homem, não para um corpo pendurado no madeiro, como fazem os católicos. Não, não, não. Nós oramos para o Mashiach enquanto Espírito, enquanto o Espírito do próprio Eterno. Então, vejam, olhem só o que diz Yohanan João, capítulo 14, verso 13. Yeshua falou: e tudo quanto pedirdes em meu nome, em nome de Yeshua, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então Yeshua está falando que ele fará tudo aquilo que nós pedirmos em nome dele, em nome de Yeshua. Então vejam, o Chabad pede em nome do Rebbe de Lubavitch e nós pedimos em nome do Mashiach. Percebam a semelhança. Ambos os grupos pedem em nome do Mashiach. Só que para nós, o Mashiach é Yeshua e para eles, o Mashiach é o Rebbe de Lubavitch. Para nós, o Mashiach é Yeshua, que é o Eterno. E para eles, o Mashiach é o Rebbe de Lubavitch, que também é o Eterno. E o último tópico de comparação que eu gostaria de fazer é em relação ao conceito de salvação. Tanto nós, judeus nazarenos, quanto certos membros do Chabad, falamos que a salvação somente alcança aqueles que creem no Mashiach. Para você ser salvo, você precisa crer no Mashiach. E dizem estes membros do Chabad, abrem-se aspas, quando o Messias, o Rebbe, se revela, aqueles que não o veem não podem ser salvos. Então eles estão dizendo que quando o Rebbe se revela, quem não o vê não pode ser salvo. Ou seja, só pode ser salvo quem crê no Rebbe. Eles querem dizer isso. A lição que eles dão é essa. Para você ser salvo, você precisa crer no Rebbe. Só tem vida eterna quem crer no Rebbe. E nós falamos a mesmíssima coisa, só que é em relação a Yeshua. Em Atos 16, verso 31, está escrito: responderam-lhe: creia no Senhor Yeshua HaMashiach, e será salvo, você e a sua casa. E por sua vez, Yohanan João, capítulo 3, verso 36, diz: quem crê no Filho, Yeshua, tem a vida eterna. E aquele que não obedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Elohim se levantará contra ele. Então esse texto diz que quem crê em Yeshua terá a vida eterna, e quem não crê em Yeshua não terá a vida eterna, mas a ira de Elohim permanecerá sobre essa pessoa. Ou seja, essa pessoa receberá a ira, esta pessoa não receberá a vida eterna. Então, conclusão, tanto nós quanto
certos membros do Chabad, certos judeus ortodoxos do Chabad, nós estamos ensinando, nós e os judeus ortodoxos do Chabad, estamos lecionando que a salvação somente alcança aqueles que creem no Mashiach. Para nós, Yeshua, para eles, o Rebbe de Lubavitch. Para nós, Yeshua é o eterno, para eles, o Rebbe de Lubavitch é o eterno. E isso nos mostra que a Elohut, a divindade do Mashiach, é um conceito verdadeiramente judaico. Tão judaico que hoje muitos judeus ortodoxos do Chabad creem em um Messias divino. Por sua vez, na Idade Média, os seguidores de Shabbatai Tzvi, 1.500.000 judeus, creram também em um Messias divino. Logo, isto é uma prova cabal que o conceito de Messias divino é um conceito judaico, razão pela qual os antimissionários estão totalmente errados quando eles dizem que a ideia de um Messias divino, eles dizem que isso é um conceito pagão, que isso é um absurdo, que isso não existe no judaísmo, que isto foi uma invenção do cristianismo. E daí eu pergunto para eles, ora, e os judeus ortodoxos do Chabad? Será que eles são cristãos? Será que eles não sabem nada de judaísmo? Pelo contrário, o Chabad é conhecido pelo profundo estudo das Escrituras. E aí, será que eles deixam de ser judeus? Será que eles perdem o status de judeus por crerem em um Messias divino? É claro que não. Pergunto eu, e o 1.500.000 judeus que creram em Shabbatai Tzvi, creram que Shabbatai Tzvi era o eterno, eles perderam o status de judeus? Não. Eles perderam a sua judaicidade? Não. Eles continuaram sendo reconhecidos como judeus. Então vem a minha pergunta fundamental. Por que os antimissionários nos acusam e nos criticam, nós que somos judeus e cremos em Yeshua? Por quê? Ou seja, você pode crer no Rebbe de Lubavitch, você pode crer em Shabbatai Tzvi, você pode crer em todo mundo que você não perde o status de judeu. Mas se você crê em Yeshua, dizem eles que você perde o status de judeu. Isto é um absurdo. Tanto é que quando eu estudei na faculdade em Israel, na universidade, eu estudei lá a lei de Aliá. E a lei de Aliá tem um artigo que diz que judeu é todo aquele nascido de mãe judia, desde que não pertença a outra religião. E o problema desse artigo é que eles entendem que se um judeu, isso é o entendimento deles, mas nós estudamos lá na faculdade diversos casos, eles dizem o seguinte, se você é judeu e vira budista, você continua judeu. Se você é judeu e vira espírita, você continua judeu. Se você é judeu e vira ateu, você continua judeu. Se você é judeu e vira gay, você continua judeu. Se você é judeu e crê em Yeshua, você perde o status de judeu. Que absurdo, gente! Isto é um total absurdo. Na verdade, eles dizem que você perde o teu status, mas na verdade nós não perdemos nada, pois nós não buscamos reconhecimento dos homens, nós buscamos o reconhecimento tão somente do Eterno. Eu não quero ser reconhecido pelos homens, eu não quero ser reconhecido por lei de Aliá,
que diz que eu perco o meu status por crer em Yeshua. Eu não quero ser reconhecido pelos homens, nós buscamos ser reconhecidos sim pelo Eterno. E quando Yeshua HaMashiach voltar para reinar sobre toda a terra, aí sim todo mundo irá prestar contas dos seus atos. E nós estudamos o texto da Torá, que viria um profeta depois de Moshe, de Moisés, e todo mundo que não obedecesse às palavras que o Eterno colocasse na boca desse profeta, essa pessoa prestaria contas. Todos nós vamos prestar contas a este Navi, a este profeta, que é Yeshua HaMashiach. E Yeshua HaMashiach é um Messias divino. Ele é o Eterno, conforme nós estudamos na parte 1, na parte 2, na parte 3, na parte 4. Hoje estamos na parte 5 e existirão outros e outros estudos ainda. Estamos na parte 5, mas virão outros estudos. Yeshua é o Eterno, sim, ele é um Messias divino, e o conceito de Messias divino é um conceito judaico, é um conceito verdadeiramente israelita, tanto é que nós temos como exemplos o caso de Shabbatai Tzvi e o caso do Rebbe de Lubavitch. Ambos são considerados Messias divinos por judeus ortodoxos. Então, se o próprio judaísmo ortodoxo reconhece Messias divinos, nós temos o direito, sim, de proclamar que Yeshua é o nosso Mashiach. Que você possa permanecer firme, possa permanecer com emuná, com uma fé firme, forte, inabalável em um nosso Mashiach que veio e ele há de voltar para reinar sobre toda a terra. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo shur, até o próximo estudo. Amém.